Fala galera, Gabriel falando com você, um dos professores de redação do Preveste Montessori. Como você tá? Tem estudado bem? Dando prosseguimento ao nosso assunto que interpretação! Dando prosseguimento ao nosso assunto de competências do Enem. Hoje nós vamos falar sobre a competência número 3. Sobre o que trata a competência número 3. Ela trata sobre selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Perceba que nessa proposta de competência são 4 verbos que norteiam a sua percepção de texto. Em primeiro lugar, selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Vamos lá decifrar isso? Selecionar. Como que a gente faz a seleção? A gente vai no repertório pessoal ou no que nos textos base oferecem para nós de opiniões e de ideias. E nisso a gente seleciona os assuntos que nós vamos abordar, como nós vamos abordar. Tudo isso é feito com seleção. Então, nós selecionamos dentro dos textos no nosso repertório pessoal. Por exemplo, no texto base lá, vai que cai no Enem, vamos lá. Intolerância religiosa no Brasil. Aí tá lá num dos textos base, diz os templos espíritas de religiões de matrizes africanas sofrem diariamente com a repressão e com o ódio de pessoas que depredam seu patrimônio. Aí logo abaixo vai lá. A intolerância religiosa no Brasil é muito recorrente nas camadas mais pobres da sociedade. Aí você pode, estou querendo fazer um texto que fale sobre a atuação dos centros espíritas em lugares mais pobres. E como eu posso fazer que não saia do tema, mas que eu consiga discorrer o que eu quero fazer. Poxa, aconteceu lá na minha comunidade de uma pessoa sofrer abuso porque ela saiu caracterizada. O que eu faço? Dentro da minha visão social de mundo, na minha cosmovisão, existe dentro desse tema a possibilidade de eu me comunicar com a minha vivência. Eu posso me utilizar de um trecho do texto base? Não. Eu posso... A questão de dados e tudo mais a gente pode utilizar, tá, gente? Agora, a questão de usar trechos do texto base, não. Agora, peguei esse dado, junto com esse dado e a minha vivência, eu posso discorrer um texto dissertativo ou argumentativo como o Enem pede. E, assim, ser bem sucedido na minha redação. Aí eu faço esse trabalho de seleção. Show de bola? Captou? Logo assim que eu faço a minha de seleção, relação. Como assim relação? Gente, não existe texto, mesmo que tenha uma estrutura legal, não existe texto que não se relacione. Como assim? O pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco. João gostava muito de futebol, mas João não tinha habilidade no futebol. Pisou no puleiro no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo. O que eu quis dizer com esse texto? Nada. O texto não se comunica consigo mesmo. A redação do Enem, nas competências, na sua forma de correção, leve em consideração quando um texto está desconexo, tá, gente? Então, se o seu texto, por um momento, saiu, você pode ter feito uma excelente redação, com excelentes histórias, com excelentes fatos, mas você vai perder ponto nisso.
Assim, quando faz essa relação, organizar. O que é organizar? É hierarquizar aquilo que você quer apresentar. E isso é muito importante. Vamos lá. Imagina, vamos começar um texto aqui. Vamos imaginar. Uma música, né? Essa que vocês conhecem. Agora Santo Cristo era bandido, destemido e temido no Distrito Federal. Não tinha nenhum medo de polícia, playboy ou traficante, herói ou general. Não tinha medo São João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. E com Maria Lúcia, Jeremias se casou e um filho nela ele fez. Eu estou comunicando a história de Santo Cristo, mas eu não organizei a história de Santo Cristo. O cara que ler, ele vai falar, onde começa? Você pode estar pensando aí, poxa, e os filmes? Tem muitos filmes que trabalham com a ideia de vários flashbacks, mas até no filme existe uma organização, tá, gente? Para observar isso. A ideia do texto desorganizado, ela não faz parte da comunicação de massa, de músicas, de filmes. Então, organize, hierarquize. Sabe como que você organiza? Pense na sua mente. Eu vou começar um assunto, eu vou desenvolver um assunto, eu vou concluir um assunto. Eu não posso começar argumentando. Problematiza um caso. Então vamos lá. Vou problematizar. A água pode acabar no mundo. Segundo dados da cerca de 72% do consumo de água no Brasil é feito de forma equivocada. Forma equivocada não. É feito de forma desregulada e principalmente pelo agronegócio. Desde o ano de 1989, quando a lei... Aqui eu só estou dando uma ideia, tá, gente? Eu nem sei se esses dados são verdadeiros, então, por favor, não compartilhem esses dados. Eu estou sugerindo com você. Percebe que eu comecei com uma ideia de início. Eu não poderia começar. Assim, imagina se eu começar um texto assim. Vamos não, porque não pode na redação do Enem. Há necessidade de ressignificarmos o uso de água no agronegócio. Da forma que acontece, poderemos ter um enorme... poderemos ter um consumo de água muito reduzido. Pô, eu não joguei um problema, eu não dei introdução, né? Eu só joguei no seu peito. É como se chegasse assim, toma que agora você resolva. Isso não é bom. Então organize o seu texto, tá, gente? Pode ser que esteja meio desconexo aí para você, a ideia da organização, mas organize o seu texto. E além de organizar, interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos em defesa de um ponto de vista. Vamos dar uma ideia. A gente falou sobre a seleção, relação e sobre organização. Se você começou um texto falando sobre a água vai acabar e culpa o agronegócio por isso, se você conclui o seu texto e não cita nem a água que vai acabar nem o agronegócio, o corretor vai imaginar o seguinte: ele não fez um texto lógico. O texto conversa entre si em o tempo todo, entende? E além de, se você não organizar os seus argumentos
Se você não fazer relação dos seus argumentos, se você não lê o que você escreveu, você corre o sério risco de repercutir um texto sem lógica. Então essa é a necessidade. Então, gente, essa foi o nosso bate-papo sobre competência 3. E como que funciona a pontuação? Só para a gente terminar. 0 é quando apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista. Gente, você pode fazer um texto excelente que não tem nada a ver com o tema. Fala sobre intolerância religiosa. Eu vou lá e vou falar sobre a igreja da minha rua. Se não tiver nada a ver com isso aí, não escreva sobre. 40. Quando apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema ou incoerentes e sem defesa de um ponto de vista. Gente, isso acontece muito. Isso acontece muito quando você escreve um texto que até tem algumas coisas a ver, mas ele não conversa entre si. 80. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados ou contraditórios e limitados aos argumentos dos textos motivadores em defesa de um ponto de vista. Então vai lá, um tema que está desorganizado, que se contradiz. Você fala que a água vai acabar, logo depois fala que a água é um bem que nunca acaba. Isso é tudo tudo observado. 120. Quando apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados em defesa de um ponto de vista. 160. Quando apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada com indícios de autoria em defesa de um ponto de vista. Gente, é interessante que a gente, quando esteja na faculdade, organize textos e nos dê o nosso ponto de vista, citando que somos nós quem está falando. Mas na redação não. A redação do Enem, ela quer saber como você introduz um tema, fala de um tema e de forma traz a ideia de que existem pessoas que falaram sobre isso e você conhece ele. Até a conclusão é em cima disso. E 200, quando você apresenta informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Tá, gente? É isso. O ponto de vista, o indício de um ponto de vista é porque às vezes você, na sua conclusão, você não é você. Você não pode falar, portanto concluo, não. Mas apresenta um ponto de vista seu em cima daquilo que você escreveu. A água vai acabar e o agronegócio está com um problema nisso. Esse é o meu tema. Aí eu vou lá e introduzo. Dados de tal, a água vai acabar. Tal, da água. Entretanto, a maioria dos brasileiros ainda desconsidera esse assunto ou considera não, eu já falei considera, ou repercute a ideia de que a água não vai acabar. Portanto, há necessidade de conversarmos sobre racionamento de água ou de um uso de água inteligente, fazendo com que a gente pode fazer isso, entende? Mas com a nossa cara, de forma bem formal. Gente, por hoje é só. Que você possa ter contato com essa aula e entender. Durante o decorrer do curso nós estaremos aí para sanar a sua dúvida, tá bom? Boa noite.